Vamos Desejo em aos frente. Vamos em frente. Bom, enquanto o pessoal chega, né, vai chegando, vamos só rever aqui as revelações gradativas, né? Então, foram feitas por etapas, que a gente comentou semana passada. Essas etapas que vieram gradativamente, né, do conhecimento, possibilidades, isso chegaram aos poucos, né? Aos poucos para os homens. Até o Cristo, isso aí foi desenvolvido etapas, foram desenvolvidas etapas. Agora, nós já lemos essa parte aqui, mas ficou para a gente estar discutindo. Bom dia, Leila. Bom dia, Daniel. Quase não chegou, né, Leila? Não, eu entrei lá, não tinha link, eu falei, aí eu mandei uma mensagem para você, não haverá estudo hoje? Eu vi aqui sua mensagem rapidamente, mas não abri. Mas eu É, vi que mas você está em dificuldade. Mas o tá de aqui, tá sábado eu bom, não né? lembro mais, sabe? Não adianta, quando eu lembro é 8h30. Vamos lá. Aí esse segundo parágrafo aqui vem colocando, até é bom eu dar uma lidinha e explicando, né, melhor. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição, que foi teatro, a região humilde da Galileia. Então, foram milênios, né, de experiências para Jesus vir, né, para chegar aqui. Essas experiências teve que acontecer, dolorosas experiências, em sequências, muitas experiências para que o homem tivesse o anúncio, né, da vinda de Jesus. Então, cada emissário aí das modalidades, trouxe uma modalidade das modalidades dessa grande lição, que foi o teatro a Galileia. Bom, e por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra. Significa o quê? Que eles não acompanharam o, os, os asiáticos, eles não acompanharam esse desenlace da verdade na Galileia. Então, mas acima de tudo, né? Acima de tudo, eles conheceram a verdade, essa palavra, sobre as suas revelações próprias, aquelas que vieram no próprio ambiente deles. Então, como Jesus não deixou de cobrir aqueles que não acompanharam as revelações na Galileia, em outros lugares tinham os emissários cumprindo as suas missões. Mas nem sempre foram feitas adequadamente. A gente vai ver aqui, ó, que a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos. É que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores dos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os exemplos haviam implantado no mundo. Significa que nem todos missionários foram realmente cumpridores, né, das suas missões. Aquilo que a gente sempre falou aqui, que nós podemos falhar nas nossas missões, nós podemos não cumprir nossas missões. E assim aconteceu ao longo de grandes períodos, esses missionários não cumprirem exatamente esse cultivo da flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, né? Que é Jesus, a verdade que Jesus trazia. Mas os asiáticos, sempre isolados no mundo deles, não se deram contato com os galileus, da Palestina, e ficaram com seus conhecimentos à mercê
dos seus missionários que falharam, né? Ah lá, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade. Então, quer dizer, quem fez isso? Os missionários. Eles abafaram nos templos, né, nas igrejas de suas falsas religiosidades, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos, nos seus mais puros objetivos. Então, eles abafaram esse conhecimento naquela falsa religiosidade. Gente, quando eu vejo isso aqui, eu fico pensando como nós, espíritas, abafamos o conteúdo espírita de Kardec, né, revelação de Kardec, em nossos templos, em nossos grupos pequenos, muitas vezes grandes, mas pequenos, de certa forma. Então, a gente está fazendo isso muitas vezes e não percebe, né? Vocês concordam que as casas espíritas, o próprio movimento espírita tem feito esse abafamento da verdade? Essa planta não está sendo tão bem cuidada, tão bem regrada. Então, isso acontece muito, né? Eu acho Concordam? também, sabe, eu entendo que tem outro agravante que eu percebo normalmente ao meu redor. Uma boa parte das pessoas que frequentam o centro espírita tem uma quantidade mínima que são aquelas realmente que estão estudando e que abraçaram a causa, que confia, que acredita realmente, que está junto. Uma boa parte vai procurando socorro. E essa parte que vai procurando socorro, normalmente elas são de outras religiões. Então, elas estão com a família, né? Quer dizer, às vezes até elas nem estão na religião da família, mas elas não vão contradizer os familiares. Então, fica essa coisa. Aí eu acho que aí, de uma certa forma, os dirigentes da Casa Espírita também ficam um pouco intimidados. Então, assim, a gente vê que tem uma quantidade enorme de participantes, mas muito poucos os que estão na causa, os que estão trabalhando e os que estão divulgando. Porque eu vejo muito que na doutrina espírita as pessoas estão indo muito mais para se cuidar, para se tratar. Nem sei se elas acreditam. Elas querem se aliviarem. Eu vejo isso muito. Claro que a gente está falando, não num grupo de estudo como o nosso, mas uma parte ainda bastante significante. Não estuda, não lê, não procura saber o que é. Fala em doutrina espírita. A parte positiva da doutrina espírita é o Chico Xavier aqui no Brasil. Antes de conhecermos o Chico Xavier, nós éramos macumbeiros, né? Era um negócio complicado. Allan Kardec é esse cara, sei lá, entendeu? Tá muito distante, assim, é um nome esquisito. Então, eu acho que assim, a gente colocando um total. E aí, as casas espíritas erram por não estar fazendo por enfrentar isso. Eu entendo. É muito fechado. Até os eventos espíritas é uma coisa fechada. Você vê só espírita lá dentro. Aí, Não é. Francisca, você colocou que é um pequeno grupo que está na causa. Esse pequeno grupo está realmente preparado? Estão vivendo realmente a pura verdade, ou seja, vivendo a própria verdade? Ou, ou os resultados estão aparecendo porque estão à disposição e a espiritualidade está fazendo? São eles mesmos próprios que estão fazendo de verdade ou está... Eu não estou querendo tirar mérito de ninguém, não. Estou falando para a gente pensar, né, sobre as ações, se as pessoas estão fazendo por elas mesmas ou pela causa. Pequeno grupo. Eu entendo que existe um jogo político, né? Um jogo de poder, né? Então, que é uma coisa assim que me preocupa. Inclusive, às vezes eu sonho com isso. Ontem mesmo eu sonhei com determinada situação dentro da casa. Eu falo, gente, eu devo estar doente, que sábado eu não pude ir, porque eu fiz uma cirurgia, né? Estou ainda com pontos, aí eu não podia caminhar muito, não fui. Aí eu falei, será que eu estou com a consciência pesada?
E com esse calor muito grande, por roupa, o médico aconselhou que eu espere tirar os pontos primeiro para sair. Até que se não tivesse muito quente, eu tinha ido. Aí hoje eu sonhei com a casa espírita. Eu falei, oh, meu Deus, será que é a consciência? Mas uma coisa parecida com isso que você está falando. Eu acho que tem muito movimento de coisa de poder, né? De chefia, de Mas uma nem por casta. isso, nem por isso deixa de andar a trajetória, né? Como a gente Ah, viu com aqui certeza. Isso vai- quem comanda é, é a como, espiritualidade, né? Nada que como a vão. gente viu aqui, né, nos asiáticos, né? Porque eles não participaram do momento da Galileia, mas não é por isso que eles deixaram de receber o apoio, mesmo com os defeitos, tinha lá alguém para ajudar, né? Tanto é que as verdades estão recheadas ou entranhadas nas falsas religiosidades também. A gente nota muito isso, né? A verdade está permeada, sempre tem um socorro nos textos, nas falas, nas indicações dos religiosos. Nós não temos ela tão clara e límpida quanto hoje, por exemplo, na doutrina espírita. Né? A doutrina espírita tem um conhecimento revelado muito coerente, muito planejado. Né? Foi possível isso fazer por causa da mediunidade. Mas se não tivesse a mediunidade, seria possível? Será que nós, espíritas, seríamos espíritas e teríamos o espiritismo? Né? Então, esse veículo que nos possibilitou, que é a mediunidade, possibilitou tudo isso acontecer. Né? Mas não significa que também nas outras igrejas não tenha a mediunidade. Só que, como não bem estruturada, ela pode ter a influência pessoal, como tem também na nossa, né, as influências pessoais nos pensamentos, médiums e médiums também, que influenciam muito nas mensagens, que interferem muito no conhecimento e muitas vezes perdem a credibilidade. Então, a gente está vivendo esse momento de observação, desse cunho de observação que todos nós devemos ter para a doutrina reveladora. É tão simples, né? Não é tão simples a gente selecionar o que é a verdade, porque nós temos que viver a verdade para fazer essa seleção. E muitas vezes há os erros, mas acudido sempre pela espiritualidade, mesmo que somos imperfeitos ainda, para conduzir trabalhos espirituais na Terra. Se for escolher perfeição, nada aconteceria também. Então, eles contam com as nossas condições espirituais. Então, a coisa nem andaria. Pode falar, Leila. Esse é o meu olhar também, viu? Porque eu cheguei a essa conclusão. Primeiro, porque para eu lançar esse olhar crítico, eu tenho que ver o que que eu estou fazendo, porque eu estou na casa. Qual que é o meu papel ali dentro? Então, há quanto tempo eu estou lá? Que foi que eu já contribuí? Então, a minha leitura é: quem está ali há muito tempo está fazendo, como diz o meu ex-chefe, é o que temos para hoje. Então, os espíritos falam, né? É o que temos para hoje, nós vamos utilizar, porque muitos deles que aqui estão, eles não estão ali sabendo que poderia trilhar outro caminho, eles estão na firme convicção de que o que estão fazendo é o certo, entendeu? É a intenção, né? E é o nível também, porque a gente está passando por transição de toda espécie, principalmente de gerações. É uma geração que está saindo e a nova está entrando. E quantos novos estão entrando ali dispostos a mudar alguma coisa, ou aprender alguma coisa para seguir o caminho? Não é nem questão de mudança. Então, é justamente isso que você falou, né? Até a sua forma de se
Até o seu olhar sobre isso mudou muito, desde quando começamos a estudar juntos lá na Casa Espírita até hoje. Então, a gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo e vai vendo que nós não só, porque a gente sabe muito, tem muita informação, não significa que a gente já faz aquilo e já pode querer e exigir que se mude, né? Hoje é esse o meu olhar sobre o movimento, não só na casa que eu frequento, mas é a referência que eu tenho. E a gente vê muitos, tem muitos assim, fazendo. Não aparece, mas está fazendo. A própria Francisca está lá dentro, ela sabe quantas pessoas estão ali lutando para mudar isso, principalmente na área da evangelização, que é uma luta, né? É uma luta manter uma evangelização dentro de uma casa espírita, porque quem leva a criança para o centro são os pais. Você não vai na casa de cada um pegar no laço, né? Então, né, eu vejo também o esforço, também na evangelização, de mudar os métodos para atrair, para segurar, né, manter o interesse dos pequenos ali, dos jovens. Então, está sendo feito, sim, né? É o ideal? Não, mas nós estamos numa escala evolutiva, né? Nós estamos evoluindo e nada é de hoje para amanhã, né? Bom, é, é, é isso que eu já venho pensando há algum tempo e amadurecendo essa ideia, né? E também uma autocrítica, que eu nem tenho muito o que falar, porque ao invés de cada vez mais contribuir, eu cada vez menos contribuo dentro da casa espírita. Mas é preciso falar, né? É preciso expor, é preciso comentar, né? Claro, é preciso mostrar Ah, que tem algum, que a gente está vendo, mas o negócio é a gente tem que ser mais compassivo, né? Daniel, eu vejo um é, outro aspecto também, não sei se eu estou certa. É, eu sou paulista, né? Aqui em Uberlândia, eu vejo muita influência da Igreja Católica dentro das casas espíritas. De que forma? Muitos católicos procuram a casa espírita quando estão precisando, porque daí eles acreditam, né? Mas eles continuam é, presos às ideias da Igreja Católica. Por exemplo, eu chego a ver nas casas espíritas pessoas com um terço pendurado, fazendo oração, enquanto está escutando lá, mas está lá com um terço na mão. Eu não vejo aqui em Uberlândia, principalmente, famílias já de 2, 3, 4 gerações de espíritas. Parece que eu sou espírita e eu estou ensinando para os meus filhos. Mas e os meus pais, os meus avós, são espíritas também? E outra coisa, por exemplo, em Santos, que eu sou de Santos, a casa espírita que a gente frequenta já são de 4 gerações. Todo mundo que está lá dentro, o pai era, avô era, o bisavô era, porque já estavam dentro do espiritismo. A visão que eles têm do espiritismo é bem diferente da que eu encontro aqui em Uberlândia. E outra coisa, qual que é o limite de você fazer essa expansão da ideia espírita? É impor? Porque meus amigos sabem que eu sou espírita, tá? Mas eu posso impor, falar para eles, não, você tem que ir, você tem que estudar, você tem que acreditar. Então, às vezes, para você colocar essa ideia para frente, existe um limite muito tênue entre você ser e você influenciar outras pessoas. Colocar essa ideia para frente. Porque isso foi feito na Igreja Católica. Você tem que ser católico, senão você vai morrer. Isso lá nas cruzadas, né? Lá para trás. E eles conseguiram, a ferro e fogo. E como que a gente faz isso dentro da casa espírita? boa pergunta, né? Boa Mas pergunta. A gente não bem aquela pode. forma. As pessoas não acreditam, mas na hora que o sapato aperta, eles vão atrás, é dos espíritos. E eu vejo muito isso, principalmente assim, quando meus amigos estão passando dificuldade, passando alguma situação difícil, assim, e eles vêm atrás de mim para conversar, para pedir orientação, pedir conselho. Eu fico assim, gente, quem sou eu? Nem tenho conhecimento. Mas se a pessoa se sente confortável de vir atrás de mim para poder pedir ajuda, não seria cristão, seria anti-espírita, eu não socorrer.
É claro que tem uns que a gente fala assim, não, você, minha filha, vai conversar com as paredes aí, que eu não tenho paciência pra você não, tchau. A gente não é perfeito também. Mas geralmente eles vão atrás dos espíritos, né? Quando eles precisam de alguma coisa. E é aí que a gente tem que estar com a porta aberta para saber recebê-los, né? E a É, gente pode falar. está no seu tempo. A gente tem que respeitar o tempo do outro. E, normalmente, quando as pessoas procuram para se tratar, para aliviar as suas dores emocionais, né? Tudo é levado para o espírito, né? Às vezes a pessoa está até precisando mesmo do médico, está precisando do terapeuta. Mas aí ela vai e tem um conforto, né? Esse acolhimento. E mesmo que seja só uma pessoa ou duas e que venha uma multidão grande, nós temos aí o exemplo do Chico, né? Pensa uma pessoa que foi mais vulnerável que o Chico e ele paciente, amorosamente, entendia isso. E, infelizmente, a gente fala isso na doutrina do espírito, mas isso é em toda a religião. A católica, a gente tem um distanciamento muito grande da igreja católica. Eu sou de uma família católica, né? Católica, apostólica, romana. A pessoa até tinha carteirinha. Eu me afastei desde a adolescência, né? Mas era um distanciamento muito grande. Você não, até os aparatos, né? É tudo muito brilhoso, muito rico, né? Muito longe da gente. A doutrina acolhe. Eu acho que se a gente continuar acolhendo, alguns vão ser acolhidos, vão embora, não volta mais, depois vem, vai se acolhendo. E a gente vai seguindo, fazendo a nossa parte, né? Acho que é bem por aí. Leila, eu gostei da sua fala, tá? E, assim, sobre a questão nossa, eu acho que foi bastante pontual, que a gente tem esse olhar, né? E eu sou muito feliz, né, pela oportunidade dos trabalhos que fazem me dar. E também acho que eu faço muito pouco. Acho que eu poderia fazer mais. E vou tentar fazer mais. É bom você ter falado isso. Além da evangelização dos bebês, que eu tenho uma alegria muito grande desse trabalho. Difícil, no princípio, achei que eu fosse ficar doida, mas não fiquei. Aí eu descobri que a gente está evangelizando junto com os espíritos, não é com o corpinho, né? E ver os papais e as mamães, então é um trabalho lindo. Obrigada pela sua fala. Me deu um puxãozinho de orelha, mas me deu uma alerta também. O puxão de orelha foi para mim, viu? Por de Deus. Ô, Lilian, a gente tem implantes da verdade por toda parte, né? Da forma regional que cada um processa, tem condições, né? E é um grupo de espíritos que vão reencarnando nessas regiões para poder sustentar. Mas é interessante que aparentemente parece estar tá devagar ou está errado, está tudo certo, porque realmente é conforme a região, conforme o local, isso se opera. Né? Então, a gente veio recentemente ontem, né, os rumores da guerra lá dos terroristas, né? Os Hamas contra Israel, e aquilo ali é uma briga religiosa, é uma briga religiosa. Nós não temos isso. Graças a Deus, aqui a gente tem uma tranquilidade, né? Um entendimento religioso. Eu acho que essa abertura ela é até boa acontecer, sabe? Sempre que tem um interrelacionamento religioso com as outras doutrinas que possibilitam as pessoas que estão lá receberem o clique, né, das informações espirituais. Isso é bom, está acontecendo, né, ter essa busca, essa procura lá, solução dos seus problemas que não encontraram, vir aqui na doutrina espírita e tentar resolver. Isso é salutar. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? Então, creio eu que a influência do Chico naquela abertura, né, das reuniões, para quem fosse lá, eu acho que isso permitiu, sim, um avanço muito grande do movimento espírita, né? Na sua região, Santos, Rio, São Paulo, os grandes eixos ali, cada história, né? São cidades mais
antigas, né? Que começaram até antes no movimento espírita brasileiro, teve essas gerações aí constituídas, sim. Acho que isso deu um caráter diferente, né, do movimento de Santos, por exemplo, o movimento de São Paulo, tem uma história maior para contar, né? Mas olha só, onde é que os paulistas vieram apoiar e que foram os mais que apoiaram o Chico, né? Na época que o Chico tinha todo aquele trabalho, quem sustentava eram os paulistas. O trabalho do Chico foi sustentado, os trabalhos da caridade, da assistência, ali, tudo pelos paulistas. Não tinha dinheiro do mineiro, não. Muito pouco. O mineiro ainda tinha escorpião dentro do bolso. Ainda até hoje tem. Então, mas está melhorando, né? A mensagem chega diferente aqui na região. Mas me chama a atenção, Daniel, me chama a atenção os frequentadores da casa espírita aqui, por exemplo, que eu conheço alguns, né, que passam em frente à igreja e fazem o nome do Pai, mas são espíritas. E batizam os filhos, mas são espíritas. Entendeu? Então, essa mistura, eu também acho isso favorável, acho isso louvável, é por aí mesmo, aos poucos, né? Mas vejo da mesma forma que você estava falando antes. Será que a casa espírita está instruindo, eu não sei como falar, mas essas pessoas que estão no meio do caminho, o que fazer com isso? Tem, até eu acho que existem esses grupos constituídos que possibilitam a ensinar a doutrina desde o Beabá lá, né, que é a doutrina, até que tem, sabe? Mas, assim, aquela fraternidade, ela está faltando. Aquela fraternidade que chama o coração, isso eu acho que falta muito no movimento espírita em geral. Não estou falando aqui especificamente de uma casa espírita, estou falando do movimento. Não é só local, não, é regional, é mineiro, por exemplo, nós estamos atuando aqui em Uberlândia, né? Estão vinculados. Então, é um movimento assim, um pouquinho fechado. Isso atrapalha. Mas talvez é coisa de momento. Mas, Daniel, você falando aí, eu fiquei me perguntando se isso não é proposital, porque como assim, eu fui católica, né? Eu ainda faço em nome do Pai, frente à igreja, por questão de respeito à religião e tudo. Mas assim, quando eu escolhi vir para a doutrina espírita, é porque eu acho que é algo libertador e é de escolha. É diferente de uma igreja católica que quer te doutrinar, é diferente de uma igreja evangélica que, né, que faz um monte de ameaças, que você tem que, né, comprar seu terreninho no céu. E ser espírita, estar dentro do centro, colaborar, é da gente. Eu vejo muito nesse sentido. Eu acho que se de repente começasse a ser algo tão insistente, tão pegajoso como outras religiões, eu acho que perderia os princípios da liberdade de escolha, assim, sabe? Minha visão sobre o espiritismo, assim, eu acho que está na gente, né? E lógico que a gente tem que crescer muito, amadurecer muito, né? Talvez por isso esteja carente disso, mas eu acho que eu entendo que isso talvez seja até da doutrina, a questão da escolha do indivíduo. Você escolhe estar ali, você escolhe o quanto daquilo você quer ajudar, porque tem muito da caridade, né? O quanto você está disposto a estar ali e a contribuir para aquilo. Então, por isso, talvez se a gente entenda como mais solto, né? Minha visão. E é tão fato isso que você fala, que o próprio Chico, ele distribuía aqueles santinhos lá para a colônia Santa Marta, lá em Goiânia, né? Ele saía aqui de Uberaba e ia para lá fazer a distribuição de santinhos, presenteava cada uma daquelas senhoras que estavam lá dentro, em respeito a elas. Isso é importante, porque dentro da casa espírita você tem que respeitar, sim. Talvez, Lili, isso seja até uma qualidade dos mineiros, né? Deixar a coisa fluir naturalmente, né? Aí a Valquíria tem 6 anos, né, Valquíria, dentro da doutrina, 7. Tem de 6 para 7 e eu sou goiana, mas eu vim conhecer o espiritismo aqui no Centro Espírita, no CEUA mesmo. Uma amiga minha aqui me apresentou. É exatamente isso que eu estou falando. Foi um bom negócio. Aqui você vê muito isso.
Aqui, lá não, lá em Santos eu não vejo isso. Aqui eu vejo pessoas novas vindo de outras religiões e participando. Isso para mim é um avanço. Eu não quis criticar de maneira alguma, é só uma percepção que aqui as pessoas são mais jovens dentro do espiritismo. Eu conheço pessoas que... Talvez isso até favoreça, né? Porque Isso. vamos dizer, aquele cascudo, difícil de mudar, né? A gente já tem essas tendências de ter cascudos, né? Mas esse cara aqui não muda, não. É só a morte mesmo para mudar muitas coisas, né? Então a gente brinca muito. Mas realmente a desencarnação, ela favorece isso acontecer, né? Não tô querendo matar ninguém, não. Eu estou falando que é natural, né? Isso acontecer, né? E é positivo, porque aí você vê o andar, o movimento, né? Você vê esse movimento. Daniel, mas a Aninha falou um negócio que eu achei muito importante, porque quando a gente fala, tanto que assim, quando você vai fazer a história do nosso país, coloca a religião católica, quer dizer, é uma coisa imposta, né? Assim, a grande maioria das famílias são católicas por causa da nossa história. Então, quando a gente pega pessoas espíritas, né? Quer dizer, eu não sei, talvez a Leila, não sei se a Leila veio de uma família espírita. Você, eu sei que veio, você vem do berço. Mas são raríssimas as pessoas aqui. E a gente tem realmente. Eu nem sei como é que começou a questão do espiritismo seu, mas foi do seu pai, nem foi antes do seu pai, né? Não sei. Eu lembro das histórias do seu Fausto, mas eu não lembro se foi antes. Eu lembro eu lembro da história dele, da sua mãe, como que eles fizeram o centro espírita, como que ele veio, mas eu não consegui captar se essa coisa já vinha de antes, ou se ele se descobriu assim. Mas no nosso caso, por exemplo, no meu caso foi muito difícil, né? Porque além de eu ser da família, né, que a minha família toda é católica, eles são muito católicos, e são aqueles católicos bem tradicionais, preconceituosos, inclusive. Eles me respeitam hoje. Mas para eles me respeitarem, eu tive que enfrentá-los mesmo, né? Assim, da minha família fazer reunião, né? Porque aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar depois que vocês estudarem essa doutrina. Aí tá. Aí nós vamos falar de igual para igual. Enquanto vocês estão só no achismo, né? Nas divulgações negativas, a gente não conversa. E deu certo. Se eles estudarem, eu não sei. Eu só sei que eles me respeitam. Passaram a me respeitar. Não é fácil, não, viu? Eu posso só fazer um comentário aqui bem rápido. Eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, eu comprei um livro de letras maiores, que eu estou conseguindo enxergar, e comecei a ler. Estou começando lá do Um dia você início, vai tá? projetar no telão. Daqui um dia projetar no telão. Mesmo, eu já falo que meu marido posta coisas lá no TV para mim. E aí, estou lendo até devagar, né? Estou tentando readquirir o hábito da leitura sozinha, eu só estudo assim, em grupo, sozinha eu não consigo mais. Então, o que eu vi lá muito importante, estou numa parte lá da introdução mesmo, que os espíritos trouxeram uma doutrina para todas as religiões, entendeu? Então, a forma que foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral, que é a parte que não traz nenhuma celeuma, né? Não há nenhuma discordância entre todas as religiões, todos os povos, e que ela foi colocada ali, as parábolas, para para as pessoas de todas as religiões. Então já começa daí, né? É o que agora você se torna espírita, e o conhecimento aumenta a sua responsabilidade. Então, o espírita tem que se tornar espírita, não adianta querer ser diferente, mas assim, ela é aberta a todas as religiões, qualquer um pode pegar o evangelho segundo o Espiritismo, e ler sem nenhum preconceito. E vai responder, vai consolar, né? O problema ainda está naqueles que nos procuram ainda, igual a Carolzinha falou, mas é o preconceito, porque quando vencer o preconceito de abrir um livro da doutrina espírita, nem vai precisar ficar muito procurando as pessoas. Ô, Leila, mas tem uma coisa interessante na sua fala.
é que se a gente pensar na doutrina espírita, quando alguém vier questionar para a gente, exatamente isso, não é uma religião, entendeu? É um segmento amoroso, que a gente, é um segmento amoroso que está seguindo o evangelho do Cristo, a palavra do Cristo. Então, na hora que você começa a colocar diferente, né? Que aí o que a gente vê? Ah, são os apartheids da religião cristã, né? A religião cristã é cheia de apartheids, né? Então, assim, a gente fala, não, olha, a gente... Tanto que é uma doutrina, nem é uma religião, porque se fosse uma religião mesmo, teria toda uma hierarquia. Nós não temos hierarquia. Até que as pessoas tentam fazer isso, né? Mas não é essa a ideia do Espiritismo. Então a gente É o fala, olha, primor. exatamente, é o O, primor. o primor é a consolação, né? Quem Exatamente, chega na doutrina amorosamente. Por isso que é o amor, né, Daniel? Por isso que é o amor. O consolo é feito como? Amorosamente, compreendendo todas as diversidades, não colocando aquela coisa que as pessoas falam como todos iguais. Não existe ninguém igual. Existem pessoas a serem compreendidas diante de suas diferenças. Existem as pessoas que têm que ser olhadas amorosamente com as suas diferenças. E se nós não tivermos a condição de fazer isso, pelo menos a gente se resguarde o direito de não ter essa condição sem julgar. Eu entendo a doutrina assim. Na verdade, eu entendo a palavra do Cristo assim. Ele entendia tudo. Nós não, nós estamos ainda aprendendo. Mas pelo menos nos julguemos, né? Pelo menos vamos continuar a nossa caminhada. A gente é, julga, é, mas a gente continue. vê dois momentos que a doutrina espírita tem, que está dentro de que você está conversando aí, que é esse primor da consolação que ela tem, que é a característica que ela tem de ser consoladora, né, que é o que o mestre veio fazer também, que é consolador. E ele deu o consolador prometido, anunciou o consolador prometido. E a lógica, né? Que são os conhecimentos que a doutrina espírita proporciona. Então, a pessoa chega no primeiro momento como consolador, mas depois ele tem que entrar na questão da lógica do pensamento filosófico espírita, né? Que é as respostas que ele precisa de ter para a sua vida. Então, é onde chega a doutrina espírita. Então, é fantástica Até mesmo essa você precisa técnica. compreender, né? Você não consola se você não está entendendo. E para você entender o outro e você fazer o consolo dentro da base da doutrina, você tem que entender, você tem que estudar a doutrina. Você tem que estudar o segmento, você tem que estudar a interpretação dos ensinos do Cristo. Porque se você não estudar, você fica na superfície e termina não julgando. Aí você cai na mesmice ou então na questão do julgamento, né? Assim, por isso que eu entendo. Você tem que realmente entender e respeitar também os seus limites. Eu acho que é importante essa questão do respeito dos limites, né? Só fazendo um comentário aqui com relação ao que a Lilian falou das famílias, né, dentro do espiritismo. Ô, Lilian, as minhas duas tataravós eram benzedeiras, elas eram da Igreja Católica e não tinha esse conhecimento do espiritismo, mas eu tinha uma terceira tataravó que ela era espírita. Ela ensinou doutrina espírita para minha avó paterna e o meu tio, o irmão do meu pai, ele morreu no ano que eu nasci, 1990. Ele já era espírita naquela época, e a minha avó, ela já tinha esse germe da doutrina espírita implantado pela minha tataravó, que era a avó da minha avó. E aí, através da minha avó, meu pai, assim, lá para meados da década de 90, ele resolveu estudar o espiritismo. Aí ele começou a me levar para o centro espírita para evangelizar, levar eu e meu irmão. E aí a gente ficou. Então, assim, na minha família, só uma parte, mas vem, assim, de muitas gerações. Mas não é todo mundo também, não. É só um pedaço da família que vem até hoje. E eu permaneço na doutrina espírita e tô levando a Amélia, que é minha filha de 3 anos.
Então, assim, a gente vem arrastando os poucos, né? O meu irmão, hoje também, ele é espírita, ele frequenta um outro centro espírita ali acho que é no Patrimônio, mas, assim, com relação a essa parte de famílias de espíritos, realmente não foi a família inteira, mas foi um pedaço da família que vem as gerações, né, indo empurrado. E sobre o que a Leila e o Francisco comentaram sobre essa questão da doutrina espírita ser para todas as religiões, recentemente, deve ter assim uns 20 dias, mais ou menos, tocou o meu interfone um rapaz novinho, testemunha de Jeová. E aí ele veio me perguntar, né, se eu acho, como é que ele perguntou? E eu acho que algum dia o mundo vai ter paz, né? Eu comecei a conversar com ele, né, dentro daquilo que eu tenho conhecimento. Ele falou assim pra mim, nossa, detalhe que eu nunca li a Bíblia, né? Ele falou assim, nossa, mas tudo que você tá me falando tá dentro da Bíblia, aqui, assim, não sei aonde, lá, capítulo 2, versículo não sei das coisas, tá lá em Tiago, não sei o que, sei lá, e foi falando a parte da bíblica, né? Eu falei assim, olha que bacana, né? Então, o nosso conhecimento converge para a mesma informação, né? Aí ele perguntou assim, você tem religião? Eu falei, tem. Aí ele, você se importa de falar? Eu falei, não, de forma alguma, eu sou espírita e tal. Aí ele, nossa, sério, você é espírita? Eu falei, eu já li o evangelho, mas eu não gostei. Então, assim, eu acho que as pessoas não gostam muito por conta dessa questão da autorresponsabilidade que o espiritismo traz, né? Que a gente tem responsabilidade sobre os nossos atos e o reflexo deles sobre a vida do outro, né? Então, o Espiritismo traz isso muito forte. É o que a Francisca acabou de comentar. No primeiro momento, ele é um consolador para te acolher, te receber, mas depois ele te chama na responsabilidade, né? Para você poder agir e trabalhar. E as pessoas não gostam de responsabilidade, eles não querem, só a parte acolhedora do evangelho. E é isso que eu tenho visto muito, assim. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. A doutrina está em todo lugar, porque é lá que Jesus implantou nela, né? Esses conhecimentos que eles fazem são missionários que retrataram a mesma verdade. Verdade é uma só, na verdade, né? Então, preparação do cristianismo. Quem lê para nós aí, Onde por que fica favor? ventando aí, hein? Esse vento está vindo de onde? Tem um vento aí. Deve Era ser. Era o Guilherme. Guilherme. Achou! Obrigada, Guilherme. Desculpa. Não, problema não. Ó, vente. Então, Qual que é a quem parte que vai faz ser lida em 10 minutos? preparação do cristianismo? É pequenininha, só que confabula com o que a gente vem colocando também. Preparação do cristianismo. 9,6. 9,6. Quem lê para nós aí? Lê, Francisco. Você nunca lê? A Leila tá procurando aí para ler, gente. Não, tô não. Não tô não, pode ler. De jeito nenhum. Então tá bom, deixa eu Posso ler. ler? Ou a Leila vai ler? Pode A ler, Ana. Francisca ia ler. A Francisca ou a Leila? Era a Então, Francisca, Leila, mas Ana, depois você lê. aqui Vamos está lá. com excesso de educação. É Eu não verdade. vou ler, gente. Eu só quero Eu vou ler. me situar aqui. Não, É então deixa eu ler. 9,6. Preparação do cristianismo. Então As tá. lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes, nos seus auxiliares ou instrumentos humanos, as características das vulgaridades terrestres.
Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Vixe, vixe, né? Pequenininho, mas Então, Essa treva aí é que é a treva, né? Atrapalha tudo. então essa preparação foi longa, né? o texto é Laboriosa pequeno, e longa. É pequeno, né? mas tenso. Jesus foi Tenso. inconfundível. Foi? O que você pensa? Não, eu disse que o texto é pequeno, mas é bem tenso, bem Ah, tá, tenso. compacto. Denso, né? Então, os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado, né? Eles tiveram o quê? Uma atuação de que forma? Não confundindo com o Cristo, né? Nos mestres, eles colocaram toda a confiança, né? Ali tinha os que conduziam as doutrinas, as religiões, depositando toda a confiança nos mestres. Então, ali não existia a figura assim do amor como Cristo pronunciava, não tinha. Só Jesus mesmo veio ser inconfundível, né? Trazendo toda aquela verdade estampada. Pode ter tido muitos religiosos importantes na história, mas muito distante do Cristo, muito distante dessa verdade do Cristo, né? Jesus era inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Olha só o que tinha nos auxiliares das igrejas, dos templos, né? O que tinha? Vulgaridade terrestre. Então, até hoje a gente vê isso, né, gente? Até hoje a gente vê, de vez em quando está sendo descoberto aí nos religiosos algumas coisas que não batem com o Cristo, né? Com a verdade do Cristo. Então, até dentro do movimento espírita, a gente teve aí exemplos recentes, né? Com a mediunidade, a figura do nosso companheiro e irmão lá, João de Deus, né? Que não conseguiu se manter numa condição. E era médium, viu, gente? Era um médium excepcional. Médium forte. E era bem característico. Então, Era um aí é onde médium a gente se... fantástico, né? Se estivesse trabalhando em outra linha, nós teríamos aí um grande trabalhador da doutrina. Aqui ele não conseguiu, né? Tem que orar para ele, porque realmente não foi fácil essa caída dele, não. E assim a gente também está sujeito a passar, né? A gente acha que a gente tem uma importância, estão conhecendo, e é normal isso acontecer. Às vezes o cara, quanto mais conhece, fica mais orgulhoso, né? Tinha que ser o contrário, né? Quanto mais você conhece, mais simples você tem que ter, porque já que você conhece, você sabe que tem que ser simples. Você tem que ser bom, né? Daniel, Vou falar, Guilherme. eu era para ser bisneto de... Eu era para ser espírita desde meu bisavô. Que, na verdade, meu bisavô, ele participava daquelas reuniões das levantamentos das mesas.
Ah, no é? início da comunicação com os espíritos. Mas como a minha bisavó era católica e a mulher tinha moral naquela época de conduzir para que lado que a família tinha que ir, não deixou que nenhum filho seguisse com o esclarecimento espírita ao qual o marido dela tinha. Ele era um médium, e era um trabalhador, um cristão. Ele fazia a diferença na vida de quem passasse pela vida dele. Então, o que a gente vê hoje que seria um espírita, um cristão, a gente vê na pessoa dele, era o Rivalinho Pereira. Mas o espiritismo demorou a ganhar espaço, né? Quem manifestava o seu esclarecimento espírita naquela época estava enfrentando um turbilhão muito grande de tradições, né, de uma sociedade. Eu não vou nem julgar ele de não ter dado conta de trazer até aqui. Né? Depois, os netos, grande parte aí, voltaram a ser espírita. Mas ele fez parte desse início dessa comunicação. A minha avó, sem o esclarecimento espírita, que minha avó foi católica, ela falava que o pai dela tinha poder de levantar uma mesa. Achava que ela não compreendia a interferência dos espíritos nessa história, e muito menos da mediunidade do pai dela. E eu mesmo me perdi muito nessa história, até eu entender o que era aquele levantamento de mesa. Achei interessante essa descoberta depois, sabe? Você é quase que um dinossauro do espiritismo, né? Pois é, mas se Você só perdeu não no é por meio, causa da minha sua avó, bisavó né? deixou. Da bisavó. É, Mas aqui a gente vê uma situação sua diferente que ele queria e ela não queria, né? Aqui, numa situação, a gente tem um caso. Olha lá, alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. E olha só como é que era a coisa, né? Lá atrás, esses religiosos eram ditadores de consciências. E a gente tem que tomar um cuidado danado para a gente não estar fazendo isso de forma disfarçada, né? Ditadores de consciências. Ou seja, é a minha palavra que vale, né? Não é possível ter outro para fazer como nós fazemos. Nós temos que garantir, né, o processo. Com coisa que nós vamos garantir com palavras ou com leis. Leis se mudam, né? São leis mutáveis, né? Então, tenta cercar um processo que amanhã pode ser rompido, pode ser interrompido, desde que descubra que aquilo não é o certo, não é a verdade. Isso acontece em todo o setor da vida humana, né? Mudanças, por isso você tem uma legislação, tem aí tribunais, tem legislativo, justamente para tentar entender, né, para onde o homem está indo. Por enquanto, tem regras aí que ferem a liberdade, ferem o sentido do direito ir e vir, né, como se fala, mas também tem que ter leis coerentes, né, por enquanto humanas, para que o homem obedeça. Regras em casa, o homem coloca regras, e assim vai, porque senão o processo não chega. Então, até se não tem regra, você nasce num lugar onde tem limitações. Limitação não deixa de ser uma regra. Então, você não pode ter isso. Isso é uma regra. Né? Você reencarna sem, é uma regra. Sem os braços, é uma regra. Você não pode fazer nada sem os braços. Ontem eu estava vendo lá naquele programa do Altas Horas, aquela desportista que perdeu a sensibilidade do corpo, né? Então ela só move a cabeça. Então ela deu entrevista. Então tiraram a liberdade dela, tiraram a liberdade. Não precisa nem de lei, né? Ela já tem a falta da liberdade. Dependente de todas as pessoas, de cuidadores, daqui até o final da vida. Então, por enquanto, você tem suas liberdades pelas pernas, pelos passos que dá. Aliás, a nossa vida inteira é feita por
por fases, né? O passo é uma fase, então você vai para onde você acha que é melhor. Então, a gente é marcado por passos na vida. Então, não adiantava também ter, nesse momento, talvez, em certas regiões, um cara que fosse muito ameno. Mas aqui, vai colocar que deu um atrasozinho, né, de certa forma, nos asiáticos, principalmente, que não cumpriram, né, de certa forma, essas revelações, abafando esse conhecimento. A gente viu aqui. Então, outros traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Quer dizer, a mediunidade também possibilitando a liberdade, né? Então, como a mediunidade está em todas as pessoas, pode ter influências, ou mesmo você aqui mesmo, se transformar o próprio ambiente em treva. Você mesmo ser o agente das trevas encarnado, né? Dar ouvido a certas coisas que realmente transformam o ambiente num ambiente trevoso, prejudicando a harmonia geral, né? Como diz aqui. Vocês acham que nós estamos num momento de treva? Ah, com toda certeza. Com to- Desculpe. É, o que que aconteceu comigo recentemente? Quando eu fui convidada para integrar a equipe do trabalho mediúnico lá no Centro Espírita, em desdobramento, eu recebi a visita vou falar um espírito trevoso, porque eu não vou descrever, não. Enfim. Mas em desdobramento, eu percebi que ele estava aqui me sondando. Eles sondam a gente o tempo inteiro. Então, assim, a gente pensa, não tem perigo, a minha casa é iluminada, Deus está aqui dentro, eu estou com Jesus. Mas se a gente não tiver um autocontrole muito grande para poder manter equilibrado e, e manter essa luz acesa dentro de casa, a gente cai. Então, isso acontece com todo mundo. Imagina com um João de Deus, né? Ele tinha uma influência muito grande. Ele tinha luz também e trevas também, assim como todos nós. Mas ele se deixou levar pelas trevas, né? Então, assim, isso é possível acontecer com todos nós. E já é parte do nosso do momento de transição isso aparecer, né? Porque não é só questão com a influência dos espíritos em si, mas o próprio mundo vive, né? A gente vê ainda existindo na Terra o terrorismo, né? Que está presente em várias regiões, né? E que pode estar presente também na nossa vida se isso agravar. A própria religiosidade que está falha, né? De certa forma, o movimento da área política também, que os homens não se entendem ainda, que são objetos de abertura. Então, claro que nós criamos um ambiente passível, né, de ter as influências do mundo inferior. Então, um movimento que nós fazemos dentro do movimento espírita, pensamos errado, crucificamos atitudes, a gente já possibilita. O movimento que tinha que ser pacífico, né, está dando passividade ao trânsito das trevas. Então, dos pensamentos que desordenam o que nós deveríamos estar fazendo o contrário. A gente vê em redes sociais, eu fico envergonhado de ver as atitudes de muitos, né, que fazem projeções disso no campo da, da política, no campo da crítica. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque isso é como um reflexo, né? A gente manda e isso volta para nós.
É por isso que nós, às vezes, desordenamos no mundo. Então, é um alerta, eu acho que para nós, né, que está falando aqui de um passado religioso, mas que está presente na nossa vida, né, que está presente no dia a dia e que pode realmente atrapalhar, né, a nossa continuidade na obra divina. Então, está falando aqui da preparação do cristianismo, mas nós estamos também, de certa forma, participando disso até hoje. Até hoje somos agentes. Na semana que vem, vamos falar sobre o Cristo Inconfundível. Gente, maravilhosa essa parte aqui, e que a gente encerra essa parte da religião. Tá? No mais, aqueles que ficaram calados, Amaro ficou caladinho, Jaque, não falou nada, Lara, O Danilo Amaro, eu acho que teve problema de conexão, tá? Ele não está conseguindo, acho que ele não está conseguindo ver nem ouvir. Tentando falar com ele, que tem um tempo que ele estava tentando conectar, não conseguia. Aí ele até perguntou se não tinha estudo hoje, ele perguntou no grupo. Mas está Então, aqui figurada. Tá aqui figurada. aparece, eu falei isso com ele, que ele está aqui, mas ele não está vendo e nem está ouvindo, porque ele falou isso no grupo. Ele está aqui, mas não está. Eu acho que deu algum problema de conexão com ele. Eu até tentei ligar Depois ele para ele. assiste a gravação e faz as anotações dele. Na próxima aula ele entra. Tem que mandar direito para ele. Tá? Então tá, gente. Então tá bom, gente. Ó, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Bom domingo. Gente, bom domingo. Bom domingo para todo mundo. Bom feriado. Boa semana.